Olá pessoal, hoje o assunto da aula é Lei de Kirchhoff. Vamos resolver um exercício, mas Lei de Kirchhoff costuma dar muita dúvida por conta de vários fatores, né? Um deles é a quantidade de itens que tem no exercício, fica muita coisa, tem bastante sinal, tem bastante conta de multiplicar, de dividir, troca sinais, cálculos, e às vezes um errinho de atenção pode dá um resultado bem diferente do resultado correto lá no final do exercício. Então vamos fazer com calma, esse é o exercício que a gente vai estudar hoje. Tá? Então tem aí duas fontes, uma de 60 volts, uma de 18, e três resistores, um de 5 ohms, um de 15 ohms e um de 3 ohms. Tá? Então em cima desse exercício aí que nós vamos trabalhar, nós vamos ver o que a gente precisa fazer para aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito. Então vamos começar por cada uma das leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós ou lei das correntes. Por quê? Porque ela só vai tratar de corrente, ela não vai falar de tensão. Então, normalmente, essa lei ela pode até ter termos diferentes, cada professor vai explicar de um jeito diferente, mas a lei é a mesma. Tá? Você tem que adaptar aí na sua cabeça para entender que a lei é a mesma, que ela diz o seguinte: a soma das correntes que entram num nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. E o que é um nó? É um ponto de junção de vários ramos. Então, onde você tem 3 ou mais ramos do circuito ligados, você tem um nó. Aí no nosso exemplo, a gente tem um circuito que logo lá em cima, ó, depois da fonte, tem ali como se fosse uma bifurcação. Aquilo é um nó. Você tem uma corrente entrando, que está vindo ali da esquerda, está vindo da fonte, e dividindo em duas. O que a lei diz? Que a soma dessas duas que estão saindo tem que ser igual à soma da corrente que está entrando. No exemplo da direita, já tem um exemplo um pouquinho mais punk, vamos dizer assim, né? Porque tem 5 correntes. Não tem problema, você vê, também é um nó, você vê quais são as correntes que entram. Ali tem I1, I2 e I5. Essas 3 correntes estão indo em direção ao nó. E quais correntes estão saindo do nó? A I3 e a I4. Então, a lei de Kirchhoff, se você aplicar, vai ser isso aí. Correntes que entram, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. I1 mais I3 mais I5 igual I1 mais I2 mais I5 igual I3 mais I4. Tudo bem? E a segunda lei de Kirchhoff diz o quê? É a lei das malhas, ou lei das tensões. Tá? Essa vai falar só de tensão, não vai falar de corrente. O que é uma malha? É um circuito fechado dentro de um circuito maior. É um enlace que a gente chama. Então, quando você parte de um ponto do circuito, faz uma volta pelo circuito e retorna nesse mesmo ponto, você tem uma malha. Nesse caso aí do exemplo, a gente tem uma malha só nesse circuito. Tá? É um contorno só tem um caminho para a corrente, é um circuito de série. Tá? E aí o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Que a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Ou, em outras palavras, a soma das tensões em um sentido tem que ser igual à soma das tensões no sentido contrário. Dá uma olhada nessa malha. Quais tensões estão no sentido horário? Quer dizer, se eu colocar um relógio ali no meio da malha, quais tensões estão acompanhando o sentido do ponteiro do relógio? Só a tensão da fonte. Tá vendo? A tensão da fonte ela tá para cima ali. Então é como se ela tivesse vindo no ramo de cima, lá da esquerda para a direita, passando pelo R1, R2, só que tensão é estático, tensão não passa, o que passa é corrente. Mas o sentido dessa tensão é como se estivesse no mesmo sentido do relógio. Tá? E as outras três estão todas no mesmo sentido. Então eu posso escrever que a tensão da fonte vai ser a soma da tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3. Então esse é o circuito que a gente vai ter que resolver. Tá? A questão é que tanto a lei de Kirchhoff, a primeira quanto a segunda, das correntes ou das tensões, dos nós ou das malhas, elas costumam ser aplicadas em circuitos maiores, não em circuitos simples igual esses que a gente deu no exemplo até agora. Então, num circuito desse, por exemplo, você tem duas fontes no circuito.
que a gente tem que fazer? A gente precisa aplicar essas tensões e vai cair num cálculo matemático. Não tem para onde correr, não tem jeito. Aí você precisa fazer esse cálculo matemático, precisa treinar bastante conta até ficar bom nisso aí. Tá? Mas vamos fazer com calma para ir bem passo a passo e ir resolvendo os problemas que surgirem. Primeira coisa que você vai fazer, você vai atribuir um sentido às correntes em cada ramo, em cada pedacinho desse circuito. Então eu coloquei ali que naquele ramo da esquerda, a corrente 1 está naquele sentido lá, está indo do ponto A para o ponto B. Tá? Para facilitar, eu também coloquei 6 pontos aí com nomes. Então lá em cima, do lado esquerdo está o A, no meio está o B, à direita está o C, aí do lado de baixo do circuito D, voltando para a esquerda E e F. Então quando eu tiver que falar de um ramo específico do circuito, eu vou falar ramo AB, ramo BC, ramo D até F. Aí vocês sabem qual parte que eu estou me referindo. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é atribuir um sentido a essas correntes. Se no final a gente fizer o cálculo e der um valor negativo, significa que você adotou o sentido contrário. É só inverter a seta. Você achou que a corrente estava subindo e deu negativo, na verdade ela está descendo. Você achou que ela ia para a direita e deu negativo, ela está indo para o sentido contrário. Se o sentido conferir com aquele que você bateu, se o sinal der positivo, você acertou desde o início, não tem problema. Vamos lá, a questão é que nesse tipo de circuito, um monte de coisa pode ser pedido. Ele pode pedir a tensão num determinado resistor, ele pode pedir o valor de uma corrente, ele pode pedir para você achar todas as correntes do circuito. Então, dependendo do enunciado, ele vai pedir uma coisa diferente, mas a resolução é a mesma. Tá? O que a gente precisa fazer aí? A gente precisa achar o valor das correntes. A gente tem o valor das fontes e tem o valor das resistências. Se achar o valor das correntes e o sentido, acabou. A gente tem todos os dados do circuito. Em termos de tensão, corrente e resistência, a gente vai saber tudo. Então vamos aplicar a lei dos nós nesse circuito. Vamos pegar lá o nó B, o ponto B lá em cima. Ó, eu adotei esses sentidos. Corrente I1 entrando no nó B, corrente I2 saindo, é aquela que desce, e a corrente I3 saindo. Então o que eu posso escrever? Ó? Que eu escrevi aí, lei dos nós. I1 é igual I2 mais I3. Lembra que a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó? Então, eu escrevi essa fórmula, essa equação. Não tenho nenhum valor ainda, mas eu vou deixar ela guardada porque eu vou usar ela lá na frente. Bom, a gente analisou pela lei dos nós. Vamos agora analisar uma malha desse circuito. Vamos pegar a seguinte malha, ó, aquela malha da esquerda. Tem os pontos A, B, aí desce para o E, F e volta para o A. Então, é aquele retângulo do lado esquerdo do circuito. O resto a gente vai ignorar. A malha vai ser só esse contorno A, B, E, F, A. E eu posso começar de qualquer um dos pontos desde que eu feche essa malha. Tudo bem? Então eu redesenhei só essa malha da esquerda. Olha ela como é que ficou. A malha começa lá no F, a gente vai começar de lá de baixo, vocês já vão entender por quê, mas eu podia começar de qualquer ponto, torno a repetir. Vai subir lá para o A, então entre o F e o A o que tem? A fonte de tensão de 60 e a tensão no resistor de 5 ohms, que eu vou chamar de V1. E como eu adotei aquele sentido da corrente, que o I1 está indo do A para o B, é como se estivesse subindo pelo resistor. Então a tensão vai estar no sentido contrário, vai estar descendo. Tá? Mesma coisa, eu adotei entre o B e o E, eu não tenho aquele resistor de 15, ó, lá do lado direito, a corrente está descendo, então a tensão estaria subindo. Tá? Então eu vou do F para o A, eu tenho as duas tensões de 60 e a tensão do resistor de 5. Do A para o B só tem o fio, só tem um condutor, não considera nada. Do B para o E tem a tensão no resistor de 15 e volta para o F. Então, como é que eu vou analisar essa malha agora? Eu vou fazer assim. O que tiver no sentido do que eu estiver analisando, eu estou analisando no sentido horário. Tá?
Eu escolhi analisar do F para o A, do A para o B, do B para o E, do E para o F. Então é como se colocasse um relógio lá dentro da malha e o ponteiro do relógio está girando nessa direção, né? Ele sobe do F para o A, depois vai do A para o B, depois do B para o E. Eu escolhi analisar nesse sentido. Tensões que estiverem nesse sentido também, eu vou considerar positivo. O que tiver contrário, eu vou considerar negativo. Tá? Então, por exemplo, eu comecei lá no F. Primeira tensão que eu tenho é de 60 volts. Eu estou indo do F para o A, eu estou subindo. A tensão de 60 está subindo também? Tá. Então é positiva. Então eu anoto lá, 60. Poderia colocar mais 60, mas tudo bem. 60 positivo. O que mais que eu tenho do F para o A? Eu estou subindo, eu tenho a tensão no resistor de 5, que eu chamei de V1. Só que a tensão V1 ela está descendo. Eu estou indo do F para o A, subindo, e a tensão está no contrário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela negativa. E tensão, pela lei de Ohm, não é resistência vezes corrente? Quanto que é a resistência ali? É 5 e a corrente é I1. Então eu vou colocar menos, porque está contrária à minha análise, 5 vezes I1. Entenderam? Tá? Então, o que é positivo, que está no mesmo sentido, o 60 subiu e o 5 vezes I1 está negativo porque está no sentido contrário. Continuando a análise da malha. Do A para o B não tem nada, do B para o E, eu estou descendo do B para o E, é o sentido que eu escolhi analisar. A tensão naquele resistor de 15 está subindo ou está descendo? Está subindo, né? A corrente desce, então a tensão fica no sentido contrário. Então eu tenho lá menos V2. Mas o que é o V2? Pela lei de Ohm, V é R vezes I. 15 vezes I2. Então vai ficar menos V2, menos 15 vezes I2. Tudo isso igual a zero. Quer dizer, a soma das tensões em uma malha, a segunda lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Ou as tensões num sentido tem que ser iguais às tensões no sentido contrário. Então, o que está no sentido é positivo, o que está no sentido contrário, negativo. Olha como ficou a equação final. 60 menos 5 e 1, menos 15 e 2, igual a zero. Essa expressão que a gente encontrou para essa malha, a gente vai guardar. Nós já temos duas expressões, então. A do nó B, que a gente fez lá em cima, que era I1 igual a I2 mais I3, e a expressão dessa malha, esse monte de número, I1, I2, que a gente não sabe os valores ainda. Nós vamos agora analisar uma terceira malha. Ué, mas por que precisa 3? Porque eu não tenho 3 correntes que eu não conheço lá, eu preciso de 3 expressões. Quando a gente fala de sistemas, a gente vai explicar melhor isso. Tá? Mas eu tenho lá I1 que eu não conheço, I2 que eu não conheço e 3 que eu não conheço. Então eu preciso de mais uma expressão. Eu já tenho a expressão do nó B, eu tenho a expressão da malha da esquerda, e agora eu vou analisar aquela malha da direita, B, C, D, E, B. Só aquele retângulo da direita. Essa malha da direita, olha como é que ela é formada. Do ponto B para o C, só tem o fio condutor. Do ponto C para o D, que é aquela parte direita do circuito, eu tenho o resistor que eu chamei de V3, a tensão nele. E eu tenho, que é um resistor de 3 ohms, né? E eu tenho a fonte de 18. Do D para o E eu tenho o condutor, e do E para o B, voltando para o B, eu tenho aquele resistor do meio de 15, que apareceu na equação da primeira malha e vai aparecer nessa de novo, não tem problema. Então a mesma coisa, a gente vai analisar aquela malha, o que tiver no sentido horário vai ser, quer dizer, o que tiver no mesmo sentido da nossa análise vai ser positivo, o que tiver no sentido contrário vai ser negativo. Eu chamei de malha C, D, E, B, C. A gente pode começar por qualquer desses pontos. Vamos começar lá pelo C. Eu estou indo do C para o D, eu estou descendo. A tensão no resistor de 3 ohms está subindo. Então está no sentido contrário, então é negativo. Tensão é R vezes I. Então o R é 3 vezes I3. Então aquela tensão já foi. Que mais? Do C para o D, 18 volts. A fonte está subindo ou está descendo? Está no mesmo sentido da nossa análise ou no sentido contrário?
Nós estamos analisando do C para o D, nós estamos descendo e a tensão está apontando para cima, subindo. Então, menos 18. Já tem o valor direto da tensão aí, não precisa usar conta nem nada. Do D para o E só tem o fio condutor. Do E para o B. Do E para o B tem a tensão no resistor de 15, que eu chamei de V2. Eu estou indo do E para o B, eu estou subindo e a tensão também está apontando para cima, porque eu considerei que o I2 está descendo. Se a corrente está descendo, a tensão está no sentido contrário, está subindo. Então é mais. O V2 vai ser 15 ohms vezes I2. Tudo isso é igual a 0. É a mesma análise da malha anterior, só mudaram os valores. Então olha como ficaram as três equações juntas. A equação do nó B, I1 é igual a I2 mais I3. A equação da malha da esquerda, 60 menos 5 vezes I1 menos 15 vezes I2 igual a 0. E a equação da malha da direita, menos 18 mais 15 vezes I2 menos 3 vezes I3. Eu só troquei a ordem aí, tá? A gente começou na última resolução por menos 3 vezes I3, mas é a mesma expressão. Tá? Igual 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 2 é igual a 5 também. Eu só troquei o 2 com 3. Aí não tem problema. Quando a gente resolve isso, dá esses valores aí. Ó. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que ensina a resolver sistemas, porque tem várias formas de resolver. Dá para fazer substituindo uma equação pela outra, dá para fazer por matriz, dá para fazer cancelando alguns termos. Mas eu vou colocar também uma videoaula mais curtinha, só que separado dessa, porque senão ia ficar muito extensa essa aula, só com resolução de sistemas. Tá? Então a gente pode até resolver esse mesmo sistema na outra videoaula, mas é importante que vocês saibam essas várias formas de resolução de sistemas, porque isso vai ser importante para vocês na resolução desses circuitos. Tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, pode deixar aí nos comentários. Tá? Resolvam o sistema, verifiquem pelo link, tem outros links na internet também. Verifiquem se vocês encontram esses valores. E é isso aí. Kirchhoff é difícil, é complicadinho, mas com estudo a gente consegue. Boa sorte e até a próxima videoaula.